Então, depois de ter visto o que é carga elétrica, a gente agora vai ver a lei de Coulomb, que é a lei de força entre cargas elétricas, né? A gente viu que é carga, mas a gente ainda não viu de que modo elas se comportam fisicamente. A lei de Coulomb é o primeiro passo nesse sentido. Tá? Essa lei foi estabelecida teórica e experimentalmente no final do século XVIII por esse cientista francês, utilizando um instrumento chamado balança de torção, que está esquematizado aqui no slide. Basicamente, você tem uma espécie de halter suspenso numa fibra bem fina. Nas pontas desse halter você tem duas esferas que podem ser carregadas eletricamente e você tem uma outra esferinha aqui fixa. Tá? E você tem uma escala graduada aqui de ângulo, você pode medir a torção, ou seja, você pode medir quanto essa esfera, devido a uma força sobre ela de origem elétrica, né, devido a essa outra esfera aqui, ela vai sofrer uma atração, uma repulsão e vai torcer a fibra de suspensão, esse fio, e você vai medir esse ângulo de torção através dessa escala. Tá? Essa esfera aqui é fixa e você pode utilizar algum método, por exemplo, de eletrificação por atrito, que a gente já discutiu, para carregá-la eletricamente, e você então observa a interação entre ela e a esfera suspensa na fibra. Tá, utilizando esse aparato, Coulomb determinou então as propriedades fundamentais dessa lei de força. Tá? As propriedades são, primeiro, que essa força é proporcional às cargas elétricas dos corpos. Tá? Nesse caso, ela é proporcional às cargas dessa esfera fixa e dessa esfera suspensa na fibra. Tá? De modo mais geral, ela é proporcional às cargas elétricas dos corpos que estão sofrendo interação. Em segundo lugar, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos carregados. Tá? Ela é uma lei de quadrado inverso totalmente análoga à lei da gravitação. Tá? O que significa? Que ela varia como se a gente diz que D é a distância entre os dois corpos, entre o centro de massa dos dois corpos, a gente vai ter essa lei, essa força proporcional a D elevado a menos 2. A gente já vai ver a expressão matemática para isso. Tá? E a terceira propriedade que o Coulomb determinou é que a força elétrica é orientada sobre o segmento que liga os dois corpos carregados. Tá? Então, como seria matematicamente essa lei? Tá? Se você tem, por exemplo, uma esfera aqui Q1 de carga negativa, uma esfera aqui Q2 de carga positiva, tá? A força em 2 devido a 1, eu vou utilizar essa notação aqui, o vetor força na carga 2 devido à carga 1 é dado por essa expressão matemática. Tá? O produto entre as cargas dividido pelo quadrado da distância entre elas, né, o vetor posição relativa da carga Q2 em relação à carga Q1, eu estou chamando ele de R12. Tá? A gente já vai ver como calcular isso aí também. O módulo quadrado dele vai dar simplesmente o quadrado da distância entre as duas cargas. E o módulo, então, do nosso vetor força elétrica é dado por Q1, Q2, dividido por R12 ao quadrado. Vezes esse K é uma constante que a gente já vai discutir. E vezes o vetor unitário R12. Tá? Isso a gente já vai ver como calcular também, mas o vetor unitário é basicamente um vetor de comprimento 1 na mesma direção e sentido do vetor R12 de posição relativa. Isso aqui é o que vai dar a direção e o sentido da força elétrica entre essas cargas. Ok? E essa força na carga 2 devido à carga 1, ela é exatamente igual a menos a força na carga 1 devido à carga 2. A gente tem aqui a validade da terceira lei de Newton. Né? Se a carga 1 aplica uma força sobre a carga 2 vai aplicar a mesma força, uma força de mesmo módulo, só que no sentido contrário na carga 1. Então, esse R12 com o chapeuzinho em cima, isso nada mais é do que o vetor unitário, tá? do R12 posição relativa. O que quer dizer isso? Ele é um vetor de módulo 1 na mesma direção e no mesmo sentido do R12. Tá? Então ele seria basicamente um vetor disposto dessa forma. Esse seria o vetor R12. Ele dá a direção e o sentido da força elétrica entre as cargas. Tá? Então, com essa configuração aqui de carga, a gente teria basicamente
Como as cargas têm sinais opostos, a gente teria uma interação, uma força atrativa, né? Uma interação atrativa entre elas. Então eu teria a força F21 dessa forma, e como a força F12 é menos a F21, né? Elas têm mesmo módulo e sentidos opostos, eu teria sobre a força, sobre a carga Q1, o vetor força F12 assim. Tá? Se a distância entre elas duplicar, a gente vai ter o módulo da força caindo por 1/4, né? Porque é uma lei de quadrado inverso. Tá? Depois, experimentalmente, sabe-se que as cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. Como a expressão matemática da lei de Coulomb nos mostra isso? Tá? Isso decorre diretamente dessa expressão. Então, como a gente pode ver isso? Eu estava dizendo que a F21, a força na carga 2 devido à carga 1, é igual a K, Q1, Q2, sobre R12 ao quadrado, vezes o unitário R12. Sendo que eu tenho Q1 aqui, Q2 aqui. Q1 é negativo, Q2 é positiva. Tá? Tenho o meu sistema de coordenadas cartesianas aqui, né? A gente sempre tem que desenhar o sistema de coordenadas. Ok? E o meu vetor é posição relativa, liga uma carga a outra. O meu R12 está aqui, significa que o meu R12 unitário é na mesma direção e sentido dele, só que mais curtinho. Tá? Digamos que essas duas cargas valham um valor Qzão. Tá? O módulo delas vale Qzão. Então, o módulo de Q1 é igual ao módulo de Q2, que é igual a Qzão. Tá? Então, na hora de eu colocar isso na lei de Coulomb, na expressão da lei de Coulomb, eu vou ter que F12 é igual a K vezes Q1 vale menos Qzão. Q2 vale Qzão. Então, vai ficar menos Qzão ao quadrado sobre R12 ao quadrado vezes o unitário R12. Tá? Então, o que apareceu aqui? Devido ao fato das cargas não serem iguais, apareceu esse sinal de menos. Tá? O que isso está nos dizendo? Tá? A gente pode pegar esse sinal de menos e explicitar aqui, colocá-lo diretamente no vetor unitário R12, a gente vai obter a seguinte expressão. Esse vetor força é igual a K, Qzão ao quadrado, sobre R12 ao quadrado, vezes menos o unitário R12. Tá? Como a gente definiu que o unitário R12 está apontando aqui para a direita, né, ao longo do sentido positivo do eixo X, a gente vai ter que menos o R12 unitário vai apontar no sentido negativo. Tá? E a nossa força F12 vai ficar igual a um vetor de módulo K, Qzão ao quadrado, dividido por R12 ao quadrado, só que apontando no sentido negativo do eixo X. A gente vai ter o nosso vetor F21 então disposto dessa maneira. Tá? O que aconteceria se as cargas tivessem mesmo sinal? Tá? Tá? Se, por exemplo, a Q1 fosse igual a Q2, fosse igual a Qzão. Tá? Nesse caso, a minha expressão para F12 ficaria igual a K, Q1 vezes Q2 daria simplesmente Qzão ao quadrado. Qzão ao quadrado sobre R12 ao quadrado vezes o vetor unitário R12. Eu não tenho mais o sinal de menos aparecendo na expressão. Então, lembrando a orientação do R12, eu teria agora eu vou desenhar de novo aqui embaixo a disposição dessas cargas. Né? Aqui eu tenho a Q1, aqui eu tenho a Q2, eu teria a força F12 assim. Tá? E aqui eu tenho meu vetor posição relativa R12. Tá? Eu teria a força da Q1 sobre a Q2 apontando para a direita, ou seja, a Q1 está repelindo a Q2. Tá? Se as duas cargas tivessem sinal negativo,
eu multiplicando carga negativo por carga negativo, menos vezes menos, daria um sinal positivo e eu teria, no final das contas, a mesma expressão. Tá? Daí que vem o fato de que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Falta discutir duas coisas, né? A questão do vetor posição relativa R12 e a questão dessa constante K, que a gente chama de constante eletrostática. Então, primeiramente, vamos ver o vetor R12, né? Como a gente pode determiná-lo. Então, digamos que a gente tem as cargas Q1 e Q2 posicionadas no espaço. Como a gente vai descrever a posição delas, vocês lembram da física 1, a gente usa um vetor posição. Tá? O que é um vetor posição? Um vetor cujas componentes são as coordenadas x, y e z do ponto no espaço onde está a carga Q1, onde está o objeto que você está estudando, descrevendo fisicamente. Tá? Então, o Q1 tem um vetor posição R1, a Q2 vai ter um vetor posição R2. Como eu obtenho a posição relativa? Como eu obtenho o vetor que liga esse ponto a esse? Tá? Eu obtenho simplesmente através da diferença entre os vetores R2 e R1. Você lembrando das propriedades de soma e subtração de vetores, vocês vão ver que o R12 é simplesmente o R2 menos o R1. Cada componente do vetor diferença, ou seja, desse vetor R12, vai ser dado pela diferença entre as coordenadas respectivas, ou seja, a componente x do R2 vai ser igual a x2 menos x1, a componente y do R12 vai ser igual a y2 menos y1, a componente z vai ser igual a z2 menos z1. O módulo dele, obviamente, vai ser igual a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Tá? Com o módulo, então, a gente pode obter o vetor unitário. A gente já discutiu que o vetor unitário nada mais é do que o próprio vetor dividido pelo seu módulo. Então, aquele R12 unitário, importantíssimo, que aparece na lei de Coulomb, que é o que vai dar a direção e sentido da nossa força elétrica, vai ser simplesmente igual ao R12, que a gente acabou de calcular, dividido pelo módulo dele. Tá? Como você faz essa divisão? O R12 simplesmente tem componentes, você pega cada componente dele e divide pelo módulo, que é um escalar, vai ser um número. Tá? E assim você obtém o vetor unitário. E faltou discutir a constante eletrostática. Né? Essa constante depende do sistema de unidades que você utiliza para descrever a lei de Coulomb. Então, no sistema internacional, que é o sistema que a gente usa, essa constante vai valer numericamente 8,98 vezes 10 a 9 newton metro quadrado por coulomb quadrado. Tá? É importante lembrar das unidades. Tá? A unidade pode parecer complicada, mas é só lembrar que na lei de Coulomb você tem um produto entre cargas, que são dadas em coulomb, e uma divisão por distância ao quadrado, pelo módulo quadrado de R12, que é uma distância ao quadrado. E o valor da força, do resultado dessa expressão toda, tem que ser em newtons, ou seja, você tem que ter essa constante K valendo newton metro quadrado por coulomb quadrado para, ao multiplicar por carga ao quadrado e dividir por distância ao quadrado, sobrar só o newton, que é a unidade de força. Tá? Por questões que vão ficar mais evidentes à medida que o curso vai progredir, essa constante K é escrita através dessa fração 1 sobre 4π vezes ε0. Tá? A ε0 é uma constante fundamental conhecida como permeabilidade do vácuo e ela tem o valor de 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb quadrado por newton por metro quadrado. Tá? É uma constante importante no eletromagnetismo. Tá? Depois, existem outros sistemas de unidades? Existem, só que a gente não usa. Por exemplo, no sistema CGS gaussiano, que é muito usado em magnetismo, que é a minha área de atuação e pesquisa, a gente, entre outras coisas, usa isso porque essas fórmulas ficam menores. No sistema CGS, por exemplo, isso aqui tudo fica igual a 1. E é um pouco mais conveniente para trabalhar com a matemática. Isso aqui vale 1. Mas a gente, tanto no curso de Física 3 quanto na engenharia, a gente usa o SI, então vai ter que utilizar o 1 sobre 4πε0. Efetivamente, na hora de resolver um problema numericamente, você vai utilizar 8,98 vezes 10 a 9 newton metro quadrado por coulomb quadrado. Tá? Então, utilizando a forma aqui explícita da constante eletrostática, a gente chega na forma mais conhecida da lei de Coulomb, tá? Que é essa